Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 53. E hoje nós vamos falar do pentacampeonato da seleção brasileira, que completa 20 anos, né? É o mês de aniversário do pentacampeonato, né? Vamos tendo as datas, 20 anos do jogo tal, 20 anos daquele jogo, 20 anos daquele evento, até que chegaremos lá no final do mês aos 20 anos do título, os 20 anos daquela partida entre Brasil e Alemanha, 2-0 no Estádio Nacional de Yokohama. As comemorações dos 20 anos do Penta começaram, acho que meio que sem querer, né? Com amistosos da seleção brasileira, justamente na Coreia e no Japão. Duvido muito que alguém tenha pensado nisso, mas de fato foi lá que o Brasil acabou jogando esses dois amistosos nos últimos dias. Ganhou da Coreia de goleada, ganhou do Japão por 1-0. Enquanto isso, lá na Europa, as seleções europeias vão se enfrentando entre elas, se preparando, logicamente, para a Copa do Mundo que virá no final do ano, em novembro. Hoje, além de ter, como sempre, o grande Jamil Chad ao meu lado aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras, temos dois convidados especiais, meus amigos Décio Lopes e Diogo Couto. Já apresento cada um deles com calma. Eu vou deixar talvez para o Jamil apresentar, mas os dois estavam bem dentro da seleção brasileira, do mundo que envolvia a seleção brasileira naquele pentacampeonato, que foi uma Copa muito diferente. Eu estava lá também vou contar algumas coisinhas. Uma Copa muito diferente do que a gente viu nas posteriores, né? O Brasil muito longe de estar isolado do mundo, como todas as seleções fazem hoje em dia, né? Se metem lá numa concentração, no castelo, no hotel, ninguém entra, ninguém sai, dá uma coletiva numa salinha ali no final do dia e olhe lá. E o Brasil naquela Copa da Coreia e do Japão estava na galera, né? Tava no meio da galera, tava pegando até trem para ir de um lugar para outro. Foi realmente uma Copa do Mundo bem diferente. Dizem alguns que talvez por isso que tenha dado tão certo. Jamil Chad, bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, meu caro. Bom dia a todos. Eu vou deixar a apresentação para você, mas eu só queria deixar muito claro que eu não era nascido naquela época. Então, para deixar aqui muito claro que vocês vão falar de coisas que aconteceram antes do meu tempo, mas eu entendo a relação. Brincadeira, obviamente. Quero agradecer os dois aí, porque de fato vocês fazem também parte daquela história. Estou muito curioso para saber das histórias. Depois eu vou contar também uma historinha aqui da Suíça, de FIFA, porque a Copa, eu não fui para essa Copa, foi a última Copa que eu não fui, mas, na verdade, quando chegou aqui de volta, quando o Joseph Blatter, que hoje começou o processo dele aqui no tribunal, finalmente, esse é um outro assunto, quando ele voltou, ele estava escandalizado com a seleção brasileira, mas logo a gente fala disso. Conforme o processo do Blatter anda, eu apenas torço para o Jamil Chad seguir entre nós aqui, porque, né, nesses tantos anos aí, assim, de parceria com o Blatter, né, vai saber onde vai aparecer o sobrenome Chad nessa história. Espero que continue só aqui no Futebol Sem Fronteiras. 20 anos atrás estava vendo a Copa do Mundo sentado ali no boteco junto com o Zé Blatter. Meu caro Décio Lopes, tudo bem, meu amigo? Décio Lopes, que é diretor da Maria TV, uma produtora. Muitos que gostam quem gosta de futebol internacional sabe quem é o Décio Lopes, né? Que passou muitos anos trabalhando para a Globo, para o Sport TV, tinha o programa O Expresso da Bola, que vai voltar, depois eu vou querer que o Décio faça a propaganda aqui com a gente também, e que já está lá morando nos Estados Unidos, não é bobo nem nada, né? Já foi para lá há 7 anos, né, Décio? Um grande abraço para você, meu amigo. Grande prazer tê-lo aqui com a gente no Futebol Sem Fronteiras. E aproveita no seu boa tarde inicial para contar o que você estava fazendo naquela Copa de 2002. Pô, prazer todo meu, de verdade, estar aqui com vocês, Júlio, Jamil, Diogo, meu vizinho aqui de Orlando. Viemos juntos para Orlando 7 anos atrás para trabalhar no Orlando City. Viemos do Brasil, Diogo está lá até hoje no Orlando City. Eu, como sou pior funcionário, não estou mais lá, né? mas seguimos sempre aí acompanhando, assistindo aos jogos e
e muito amigos, fazemos sempre aquele nosso churrasco aqui de Orlando para a gente contar e relembrar as velhas... naquela grelha improvisada mesmo, com hamburgão, aquela coisa bem americana, ou vocês criaram vergonha na cara? Não, o Diogo é chefe, cara. Ele é sempre na casa dele, que ele é que faz, ele é que comanda ali. E ele é bom, cara, não tem essa não, tem que ser... Tem vários parâmetros, ISO 9008. Mas a gente está sempre lá na resenha contando várias histórias, algumas delas eu espero que a gente tenha a oportunidade de contar aqui hoje, desses anos todos no futebol, tanto como repórter da Globo, como editor-chefe do Esporte Espetacular, do Globo Esporte, depois do Expresso da Bola e várias outras produções que a gente tem aí dentro e fora do esporte. Mas, enfim, a gente estava em 2002... a gente trabalhava para um dos patrocinadores da Seleção Brasileira. Na época era o Guaraná Antártica, tinha acabado de entrar como patrocinador da Seleção Brasileira. Primeiro ano, Diogo era Relações Públicas, depois ele pode contar melhor aqui, mas eu tinha acabado de pedir demissão da Globo, como editor-chefe do Esporte Espetacular, acabei de sair da Globo em janeiro, em fevereiro, eles me pegaram para a gente fazer parte dessa equipe que o Guaraná Antártica... teria, junto com a Seleção Brasileira, sempre a registrar bastidores. Acho que foi uma iniciativa assim, pioneira. Hoje em dia virou lugar comum aí fazer bastidores, mostrar essa coisa que dá engajamento, de intimidade, mostrar essa coisa que todo torcedor quer, que todo público quer. Hoje em dia virou um fato, ainda mais com rede social. Naquela época não tinha rede social, mal tinha internet. Eu acho que foi assim, muito pioneiro, muito legal. A gente registrava... assim, bastidores da Seleção Brasileira, intimidade dos jogadores de uma maneira muito bacana. Foi muito bacana e tivemos juntos aí vários anos, quase uma década na Seleção Brasileira. Eu e Diogo Couto aí viajamos o mundo inteiro, encontramos vocês em vários lugares do mundo, inclusive. E foi um prazer e várias lições. A gente está também desse outro lado do balcão, vendo também o outro lado do balcão, né? Na verdade, é uma posição meio mista, meio intermediária, entre ser um documentarista, entre ser um jornalista e também fazer parte de uma equipe de marketing, de PR, né, de relações públicas da seleção. Foi ali uma experiência muito rica, muito bacana, e eu acho que fundamental para entender melhor o esporte, entender melhor o jogador de futebol, a dinâmica do futebol. Acho que foi muito bom, foi muito legal. Sem dúvida. Um dia a gente vai fazer um podcast especial sobre a Copa de 2006, né? Que era para ter sido a maior seleção de todos os tempos, né? Era o melhor jogador de cada posição ali do mundo estava na seleção brasileira. Melhor goleiro, Dida, melhor lateral direito, Cafu, melhor zagueiro, melhor tudo, melhor do mundo, Ronaldinho, segundo melhor do mundo, Kaká, terceiro melhor do mundo. Era assim, uma coisa bizarra e o Brasil não passou nem perto de ganhar. E naquela Copa o Décio estava fazendo documentário, estava dentro mesmo ali, né? Estava na mesa de refeições. Mas essas histórias a gente vai deixar para outro dia. Hoje a gente vai ficar mais no penta. A gente vai deixando o Décio escolher depois quais são as histórias que ele vai basta contar. Dizer, Júlio, desculpa, só fazer um parênteses, mas só para assim, dar uma ideia do que era essa geração, para quem não viveu, assim, basta dizer que Diego Maradona foi ao hotel da seleção para falar com Ronaldinho Gaúcho. O que era Ronaldinho Gaúcho nessa época? Eu estava lá, documentei, tive o prazer e a imensa responsabilidade de documentar com exclusividade esse momento. Diego Maradona indo à concentração, tô indo aí, beleza? E chegando e falando assim, eu quero conhecer o Ronaldinho, eu quero uma camisa do Ronaldinho autografada. Olha, isso aí eu acho que é difícil a gente voltar a viver no futebol uma situação que nem essa. Em 2006, a gente estava em Vegas, ali na Suíça, no quintal do Jamil, e depois fomos para a Alemanha. Era a minha segunda Copa do Mundo já, e realmente... Eu falo, caramba, olha o Décio lá, olha lá o Décio ali. Peraí, saiu o Ronaldo, saiu o Décio, aí saiu o outro, saiu o Parreira, tal, não sei o quê. Décio, escalava o time ali Todo time tem que ter os craques, tem que ter os pernas de pau também para correr, né? Devia ter um outro pior que você lá. Meu caro Diogo Couto, um grande abraço, Diogo Couto. O Décio já deu uma adiantada, né? Você estava trabalhando com o marketing da Antártica, da Ambev, do Guaraná Antártica, naquela Copa do Mundo de 2002. Hoje é vice-presidente de comunicações do Orlando City. Tá chique, hein, Décio? Você viu? VP, hein? Você viu? Vou colocar aqui, ó. VP de comunicações. Quem viu, quem vê, hein? O Diogo trabalhou depois por muitos anos diretamente com o Kaká, alguns outros jogadores, né? Fazendo
assessoria de imprensa, mas era mais que assessoria de imprensa, era muito mais, era imagem, né? Era uma gestão de imagem de alguns jogadores. Também viveu dentro da seleção brasileira naquela Copa de 2002. Diogo, uma imagem que eu tenho daquela Copa na final, no momento em que acabou o jogo contra a Alemanha, era você na tribuna de imprensas com o cincão na mão que todo mundo fazia ali, chorando que nem criança, hein? Grande abraço. É verdade, cara. Foi por estar participando com a gente aqui. Cara, obrigado vocês. Quando eu soube que eu ia falar com Décio Lopes e Jamil Chad, eu quase vim de terno aqui, né? Porque eu fiz jornalismo lendo e vendo essas pessoas, né? Quando eu ainda era muito moleque lá na grande São Paulo. Cara, eu lembro dessa imagem, tem uma foto dessa imagem, aliás, até aqui no meu escritório, não dá para virar porque a câmera é fixa aqui. Cara, a gente era muito novo, minha primeira Copa do Mundo, eu tinha 24 anos em 2002, 24, Bom, eu sou ruim de conta, 26 anos, na verdade. 25 para 26 anos em 2002. Daqui a pouco tá nos 30, já não era tão novo já. Mas, cara, eu tive a oportunidade na primeira Copa, tá dentro da seleção brasileira, viajando com eles. E, cara, foi uma Copa do Mundo bastante difícil para todos nós que fomos lá, né? A Copa do Mundo em dois países complicados, a Coreia principalmente, ainda não a Coreia de hoje, para quem visitou recentemente a Coreia, uma Coreia ainda muito pouco preparada para receber o mundo, quer dizer, a gente chegou muito antes na Coreia, quer dizer, na estreia da seleção brasileira, a gente já estava na Coreia há quase um mês. Quer dizer, toda aquela pressão de, cara, o nosso trabalho era um trabalho muito importante de registrar não só os bastidores, mas como trabalhando como uma agência de notícia dentro da seleção brasileira também, sem poder errar a Copa do Mundo. Para quem já esteve minimamente perto da seleção brasileira, sabe que qualquer coisa que vaze, qualquer coisa errada, qualquer entrevista fora de lugar pode gerar um problema muito grande. E acho que aquela emoção foi o fato, obviamente, de ver o Brasil campeão do mundo, acho que todo mundo se emociona com isso, mas também de um trabalho de 64 dias, se não me engano, de muita pressão para alguém muito novo. Então foi um momento muito legal da minha vida, que eu guardo com muito carinho. E toda a passagem pela seleção, cara, a seleção brasileira é um negócio muito legal, muito louco. Eu acho que quem tem oportunidade, como nós quatro, de ficar perto da seleção brasileira, acho que é um momento muito, muito bacana para todo mundo, nos bons e nos maus momentos, mas é algo de muita elite, muita excelência e muitos olhos em cima daquilo, que eu acho que faz daquilo algo mágico, independente do time, das circunstâncias, das pessoas que estão lá e tudo mais que a gente já sabe. Muito legal mesmo. Naquela Copa do Mundo, contando um pouquinho, e assim também que eu conheci o Décio e o Diogo naquele momento, tinha o Nelson Irata também, lembram do Nelson? Era grande Nelson Irata. Nosso amigo até hoje. Sim, outro dia também me escreveu, eu estava sempre vocês três ali, sempre juntos. Com a mochilinha do Guaraná, eu uso minha mochila do Guaraná até hoje, hein, da Copa de 2002, uma das poucas que não se desmilinguiu ao longo dos anos, era boa aquela lá. Mas eu era credenciado, na época, eu trabalhava para o UOL já, né? Eu era editor de esportes do UOL, e o UOL, em cima da hora... acabou que eu me credenciei para a Copa, foi a primeira Copa do Mundo que credenciou meios de internet, né? Até 1998 isso não existia, então eu pelo UOL e meu grande amigo Toninho Prada pelo Terra, fomos os dois primeiros credenciados. Grande Toninho. Os dois primeiros credenciados de internet, assim, da imprensa brasileira, tava lá, né? .com, né? Eu nasci nessa época, cara. Pois é, Jamil, essa época já tinha história para contar, mas só que em cima da hora mesmo, assim, o UOL não aprovou o orçamento, acabou que não ia para a Copa do Mundo. Era eu o credenciado, não ia, vocês imaginam a frustração. Também era bem novo, tinha 21 anos, não, 22 anos nessa época, fiz 23 durante a Copa. E aí... Só que a CBF tinha alguns parceiros, além do Guaraná Antártica, né? Tinha Guaraná Antártica, tinha Paraná, e tinha o BOL, o Brasil Online, que na época era o responsável por ter lá, era uma criação na época, lá o blog, não sei o quê, que ia contar a história da seleção brasileira, Paraná, ali por dentro. Era um parceiro.
E o Ball tinha acabado de ser comprado pelo UOL. Acabado de ser comprado pelo UOL, né? O Brasil Online, comprado. Na verdade, nasceram meio que juntos ali, nos mesmos sócios, e acabou sendo anexado pelo UOL na época. Pintou a oportunidade, o Ball tinha uma viagem, uma pessoa teria que ir pelo Ball, paga pela CBF, para acompanhar ali a seleção brasileira. E foi tomada uma decisão editorial ali de que eu ia ser esse cara. Então, eu estava credenciado pelo UOL, eu estava sendo pago pelo Ball, eu precisava que o Rodrigo Paiva, que era o chefe de comunicações da seleção brasileira, me desse o meu quarto de hotel para eu ficar ali, só que tomamos uma decisão na época, eu e meu chefe na época, o Regis Zandaco. Eu ia ficar do lado de cada cerquinha e não do lado de lá da cerquinha. Eu ia fazer jornalismo mesmo para o UOL cobrir a Copa normalmente, andar junto com todo mundo, com os outros repórteres, e não fazer o relato oficial ou o que quer que fosse ali que estava acordado na época, que eu não lembro direito, entre Ball e CBF. E eu passei a Copa inteira com o cu na mão, essa que é a palavra, entendeu? Eu passei a Copa inteira com medo, porque eu chegava e o meu hotel era no andar de baixo da seleção. Eu saía do quarto e via aqueles charts assim, com a mensagem do dia ali, que sei lá quem deixava, o Américo Faria, não sei quem. Eu falava, e agora, será que eu escrevo sobre isso? Será que eu guardo isso? Será que eu... Era muito complicado, assim, o que eu publicava, o que eu não publicava, o que eu contava, o que eu não contava. E, no fim, deu tudo certo. Mas foi uma Copa do Mundo que eu conheci muita coisa por dentro, né? Vi muita coisa por dentro. Eu andava no corredor e batia lá com o Sandro Rossell, que eu achava a cara do Greg Ruzetsky, né? Eu lembro do tenista inglês. Eu falava, porra, quem que é o Greg Ruzetsky ali? Aí um dia o Décio me contou, pô, esse aí é o Sandro Rossell, o cara da Nike, pô, que depois vai virar presidente do Barcelona, vai ser preso, vai ser solto, e etc, né? E por aí vai. Mas, Décio, eu lembro muito bem uma conversa que a gente teve já no fim da Copa. Falou-se muito, né, sobre os tais vídeos, né? Os vídeos que o Filipão fazia para animar os jogadores, as imagens do povão na madrugada no Vale do Anhangabaú assistindo a partida e tal. E aí eu fui lá investigar quem é que fazia aqueles vídeos. E aí cheguei nesse cabra aqui. Foi assim que começamos a conversar, enfim, e é uma amizade que já dura aí 20 anos. Conta um pouquinho pra gente, porque você estava lá trabalhando, como você disse, para a Antártica, mas de repente você acabou fazendo um papel que foi super importante para o Penta. Exatamente, porque o Filipão já na reta final, já nos mata-matas, nos playoffs, ele decidiu que precisava fazer uns vídeos de motivação. Aí, pô, mas quem que vai fazer os vídeos de motivação? Pô, o cara aí que tá fazendo aí pro Guaraná, pega ele aí, a gente faz. E aí foi assim que a gente fez. Cara, é incrível isso. Você ter... eu tenho maior honra, assim, maior orgulho de... Eu fiz o vídeo de motivação que a seleção assistiu antes de ir para a final da Copa do Mundo e ser campeã. Então, pô, entrou para minha história pessoal, a semifinal e a final. Foram 2 vídeos... A gente acabou também ajudando, eu fazia uns vídeos de tática também com ele. Ele vinha lá, pedia, ó, mostra isso aqui, uma jogada, determinada jogada, principalmente bola parada, corner, cobrança de escanteio, era o que ele mais queria. E a gente mostrava para os jogadores, fazia ali uma ediçãozinha bem rápida, que eu estava com o meu computador de edição, que também era uma super novidade na época. A edição era uma coisa que se fazia com uma ilha gigante, com equipamentos. E eu levei um laptop, pela primeira vez a gente editava no laptop. E aí, o que você edita aí nesse computadorzinho, edito? Então, pô, você vai fazer para mim. Ué, vamos embora, vamos fazer. E aí a gente fez esses dois vídeos, alguns táticos, mas esses 2 de motivação, que foram para a semifinal e para a final, que os jogadores assistiram. Eles faziam uma reunião e antes do jogo, você vai no hotel, quer dizer, está descendo todo mundo. Antes de entrar no ônibus, você vai para uma sala no hotel, o treinador faz uma última palestra rápida de 10, 15 minutos, só relembrando os últimos pontos que devem ser analisados para aquele jogo, e aí, acabados esses 10 minutos, ele mostrava esse vídeo, os caras entravam no ônibus e vamos jogar, vamos para o campo. E aí foi isso nas duas. Imagine na final e a semifinal de uma Copa do Mundo. E foram vídeos que a gente fez, um deles com a música Deixa a Vida Me Levar, do Zeca Pagodinho, e o outro com da Ivete Sangalo, Avisou que vai rolar a festa. Que Você depois escolheu essas músicas, Décio?
Não, isso é uma coisa muito louca, porque assim, depois essas músicas se tornaram mega hits, os hinos da seleção campeã, mas é uma coisa muito louca, assim. A Ivete Sangalo eu escolhi, mas o Zeca Pagodinho não, foi o Scolari que escolheu. Ele já veio com essa música na cabeça, porque ele ouviu no ônibus, os jogadores ficavam ali escutando pagode, fazendo um samba dentro do ônibus, e ele um dia, entre 50 pagodes que estavam ali tocando, ainda mais aquela galera, Ronaldinho Gaúcho, ele sempre puxava muito o samba dentro do ônibus e tal, e ele escutando, ele gostou da letra. Ele falou assim, cara, essa letra descreve perfeitamente o que são esses jogadores e a mensagem que eu quero passar nesse momento para ele. Então ele já me procurou, na época, e não era assim um hit, um grande hit essa canção, e ele me procurou e falou, você conhece essa música? Eu falei, não. Então descobre aí, arruma ela para mim, que você vai ver que essa música tem tudo a ver com o que eu quero que eles são esses caras que vieram de todas as dificuldades, que venceram todas as dificuldades e que estão felizes, mas eu não quero que eles tenham responsabilidade demais, eu não quero que eles tenham o peso do mundo nas costas. Então a música fala disso também, assim, ó, deixa a vida levar. Se você for lembrar da letra, é isso, ó, tá dando tudo certo, tá tudo maravilhoso, mas se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos, lá vou eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E aí eu fiz o clipe baseado nisso e baseado na história pessoal de cada um, tentando relacionar um pouquinho com a história pessoal de cada um, e havia uma preocupação muito grande, isso é um detalhe também, de não ter só gente fazendo gol, não ter muito Ronaldo, não ter Ronaldo demais, porque é um grupo e você tem que estar muito preocupado com isso, e Capitão Cafu era um que tinha muita preocupação com isso, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de justiça, de não dar problema no grupo. Então ele ia lá pessoalmente, ó, não tem só gente fazendo gol, não, né? Tem cara também segurando gol, tem cara cortando a bola, marcando, defesa correndo, tem tudo, tem que ter tudo. Não tinha, né? Mas aí você vai fazendo porque você aprende como é que a banda toca. Só tinha gente fazendo gol, né? Só tinha gente fazendo gol. Você quase rompeu o grupo da seleção, mas aí o Cafu te salvou, basicamente. Você quase evitou o peito dessa vez. Fantástica, Júlio. Vídeo rompe seleção brasileira. Seria uma coisa ou outra. Ou o vídeo ia ganhar o peito ou ia perder o penta. Pobre de mim, né? Imagina esse peso. Não, também estava no deixa a vida me levar. Mas o Diogo, qualquer um dos dois, e justamente desse ponto que eu queria perguntar. Aquela seleção vinha de 98, quer dizer, do trauma de 98. De um trauma que tem uma relação direta com o estresse. O peso, que foi, obviamente, o Ronaldo na final. Como é que era tratado essa questão? Depois daquilo ali que aconteceu em 98, você chega numa seleção que, claro, tem, se eu não me engano, era uma base relativamente sólida de 98 ainda. Então você tem ainda aqueles jogadores vivendo aquilo. De alguma forma aquilo era tratado, ou vamos ter que lidar com isso aqui, ou o próprio Ronaldo era diferente e não precisava lidar. Como é que era isso? Jamil, para te falar a verdade, o primeiro momento que a gente ouviu falar daquela história, ser citado aquela história no grupo todo, foi um dia antes da final, de novo. Nossa. Quando, assim, foi pouco noticiado na época, depois algumas pessoas contaram essa história, que teve um terremoto no meio da madrugada, no dia antes da final. E o nosso hotel era um hotel que ficava no pico de uma montanha lá perto de Yokohama, um hotel alto demais, assim, então realmente deu para sentir de fato aquele terremoto dentro dos quartos. Eu estava quase dormindo, dei até um esporro no fotógrafo que trabalhava comigo, que começou a sacudir a cama, eu pensei que ele estava com o pé chutando a minha cama e tal, e olhei para ele estava todo assustado, falei, cara, tá é um terremoto mesmo. E daí a gente saindo nos corredores e tal, e aí que pintou a piada, né? Que assim, porra, o Ronaldo deve ter sentido que ele estava de novo tendo a tremedeira que ele teve em 98 e tal. E foi a primeira vez, assim, isso eu lembro muito bem, que foi citado o fato do que aconteceu em 98. Não vejo isso como era um assunto tabu, que ninguém mexia, ninguém podia, ninguém nunca deu nenhuma instrução para não tocar no assunto. Mas acho que era uma coisa que talvez um trauma, sei lá, de quem viveu aquilo, e boa parte do grupo teve 98, principalmente da comissão, não o Filipão em si, mas da comissão, várias pessoas ficaram. Então, foi o primeiro momento que, assim, nem em piada mesmo, por causa do terremoto, todo mundo ter saído dos quartos para saber o que tinha acontecido, que não sei se o Def tem outra memória, mas foi a primeira memória que eu tive naquele período todo citado esse caso do que aconteceu em 98.
Eu tenho uma. Na verdade, é o seguinte, eu diria também, acrescentaria o seguinte, a história do terremoto é muito boa, não me lembrava, mas é isso mesmo, sensacional. Mas ainda bem que eu não tinha bebido naquela noite, que a cama começou a tremer, eu falei, pô, tá alguma coisa errada, cara. Mas, enfim, Jamil, eu acho interessante a gente lembrar o seguinte, que o Ronaldo e o próprio Rivaldo, os dois chegam à Copa completamente em dúvida, e eu não digo assim, todo mundo duvidando deles. Eles próprios não tinham certeza sobre as condições físicas deles, né? Ronaldo estava voltando de uma lesão gravíssima e que já tinha dado confusão, já não tinha dado certo, e muita gente acha, pô, Ronaldo acabou pro futebol, acabou, bichou, já era. Ele próprio, num trabalho de recuperação que a gente acompanhou diariamente desde Barcelona, da Malásia, na Coreia, um trabalho incansável, e Rivaldo, um mês antes da Copa, o médico do Barcelona falou, tem que operar o joelho. E ele não operou o joelho e foi para a Copa. Então, os dois principais, só para lembrar que o Ronaldinho também, nesse 2002, ainda era um menino, ainda não era o gigante que ele se tornou, mas assim, os dois grandes jogadores do Brasil estavam em sérias dúvidas. Ninguém sabia o que seria deles, gente. Ninguém sabia. Eles próprios não sabiam se conseguiriam jogar. Sabe, o Rivaldo chega à Copa com o médico do Barcelona falando para ele, não vai jogar, que você vai precisar fazer uma cirurgia. Um parênteses, Décio, quando a gente treinou antes em Barcelona, a gente ficou uma semana antes em Barcelona, depois foi para Malásia, depois foi para a Coreia. Nessa semana em Barcelona, eu lembro dos médicos do Barcelona indo na seleção brasileira algumas vezes, instruindo para não dá para jogar, assim, levando exame, querendo tirá-lo da Copa. E eu lembro só para a gente não perder esse gancho antes do Décio continuar falando, eu estive em Barcelona, não estive na Malásia. Eu lembro que aquilo foi noticiado pelo Fábio Seixas na Folha, e o grande Apolinho, o Marcos Vinícius Pinto no Lance, que deixou muita gente puta, né? A história do Barcelona querer operar o Rivaldo, né? Rolou aquela coisa negativa, afirmativa, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Era realmente a grande... Só que o Rivaldo era o melhor jogador do Brasil. O Ronaldo era um cara em recuperação. O Rivaldo era o cara, né, da seleção brasileira. Mas volta aí, Décio. E Júlio, só para lembrar também que o Brasil fez uma eliminatória ruim, bem ruim, e que o Filipão foi massacrado. Onde ele ia era Romário, Romário, Romário. Todos os lugares do Brasil as pessoas se juntavam atrás para gritar Romário. Então era uma pressão horrível, ninguém sabia se o Ronaldo jogaria, mas tem um detalhezinho que eu lembrei aqui agora, que eu acho que é uma história interessante, bem interessante sobre isso, Jamil. Quando a gente estava na Malásia ainda, antes de começar a Copa do Mundo, eu me lembro que saindo de um treinamento, entrando no ônibus, eu fui no ônibus com a seleção, a gente entrou no ônibus e o Filipão veio com um papel de fax na mão, naquela época era fax que se usava, de uma notícia de um jornal brasileiro, em português, a notícia, portanto, e ele pegou e passou dentro do ônibus. E a notícia era o seguinte, era o Patrick Vieira, naquela época campeão do mundo, super do Arsenal e tal. E é o seguinte, ele dizia a seguinte frase, o Brasil é uma potência decadente do futebol. E essa é uma frase super arrogante, né? E isso na Malásia, 20 dias antes da Copa. E aí circulou entre os jogadores, o Filipão só fez isso, bota aí atrás e bota para rodar. E aí é de mão em mão, assim, o Brasil é uma potência decadente do futebol. E aí eu acho que também não se falou mais nisso, mas estava dado o recado, entende? Decadente, você vai ver o que é potência decadente, seu desgraçado. Bem interessante. Eu acho que bem em campo e também com uma lembrança, aqui mais uma história. É o seguinte, também quando a gente saiu da Malásia, a gente chegou à Coreia, em Busan, que a gente desceu em Busan, porque o Ulsan não tinha um aeroporto legal, a gente desceu em Busan, que mesmo assim era um aeroporto pequenininho, mas eu me lembro da gente saindo do avião e havia uma televisão ligada no aeroporto, onde estava passando um amistoso da França e o Zidane ficava naquele amistoso. Quando a gente passou pela televisão, o Zidane estava no chão, machucado e tal. Caraca, Zidane, o maior jogador do mundo naquela época, o craque, campeão do mundo, que acabou com o Brasil em 98, ele estava machucado, não vai jogar a Copa do Mundo. Será que Zidane não vai jogar a Copa do Mundo? E a gente passando pelo aeroporto e saindo do avião, entrando no ônibus, tinha essa
estava circulando isso na televisão, que Zidane estava machucado e não poderia jogar a Copa do Mundo. Foi uma Copa em que vários jogadores chegaram baleados, né? No caso da França, o Zidane, o Pires, né? Que era outro craque do ano 2000. A França era campeã do mundo e da Europa, né? Ganhou a Eurocopa também no ano 2000 com o gol de ouro do Trezeguet, era grande favorito, não passou nem da primeira fase. Fala, Jamil. Essa Copa mudou a forma que a FIFA ia lidar com o futebol e com as Copas do Mundo, justamente porque eles constataram que muita gente chegou muito numa qualidade, obviamente, muito inferior a que disputavam seus torneios nacionais, a própria Champions League. Eu me lembro de todo o debate que foi de uma Copa, entre aspas, chata, uma Copa com gols, com poucos gols. E isso foi depois tratado, tanto que, quando você chega em 2006, o período de preparação da seleção para a Copa do Mundo foi estendido em uma semana, justamente como resultado disso aí que vocês estão falando, de Zidane chegar em dúvida, o Rivaldo chegar em dúvida, o Ronaldo chegar... Claro, cada um tem uma história ali, óbvio, não tem dúvida, mas isso ali foi colocado. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, porque o Décio falou uma coisa que depois eu fiquei... Durante a Copa ainda era falado sobre isso. O Romário, obviamente, era um tema antes da Copa. Quando é que ele deixa de existir como assunto ali? Ele era assunto na seleção? Essa é uma boa pergunta, velho. Ele era assunto na seleção, de alguma forma? Ou era tipo aquele, que nem o Voldemort, assim, aquele que não pode, aquele que não se pode nomear? Peraí, deixa eu só abrir aqui a porta do escritório, que eu tenho um gato. Abre a porta enquanto o Diogo abrir a porta, enchendo a minha paciência, que eu vou abrir que o gato... abre a porta enquanto o Diogo sobre o Romário, eu tenho uma história boa, na verdade. Assim, boa parte do meu trabalho antes da Copa era essa crise do Romário, porque o Romário tinha fechado um contrato com a Coca-Cola, ex-patrocinadora da seleção, substituída pelo Guaraná Antártica, para promover a Coca-Cola. Quer dizer, foi uma estratégia da Coca contratar o Romário, já que ela não tinha a seleção brasileira. E existia essa história, inclusive na imprensa, nos fãs, que o Romário não ia para a seleção porque ele era garoto propaganda da Coca-Cola. Virou, obviamente, um problema, quer dizer, de imagem para a Ambev naquele começo. Pô, assim, sei lá, a torcida está contra o Guaraná, porque acho que o Guaraná vetava, como se a gente tivesse essa ascensão na seleção brasileira de levar ou vetar um jogador. E pintou a estratégia, dentro da própria companhia, de contratar um jogador que a gente soubesse que não iria para essa Copa, que seria um jogador jovem, que a gente teria um contrato longo com ele, poderia, obviamente, aproveitar esse jogador mais para frente, mais no futuro, mas que a gente achava que não iria para a Copa do Mundo, para rebater essas acusações que o Guaraná não escalava a seleção e o Romário não iria para a Copa do Mundo. Então, nossa ideia era poder rebater e falar assim, olha, desculpa, o nosso garoto propaganda também não vai para a Copa do Mundo. E chegou à conclusão que a gente deveria contratar o Kaká. Foi aí que eu conheci o Kaká, foi aí que a Ambev contrata o Kaká para ser jogador, garoto propaganda também do Guaraná Antártica, faz um anúncio com o Kaká, tal, que ele é o novo garoto propaganda do Guaraná algumas semanas antes da convocação da Copa. Ele tinha feito um ou outro amistoso, ele já tinha feito, quando a gente contratou, ele estava no segundo amistoso, na verdade, com o preparatório da seleção, mas o Djalminha ia para a Copa. Então, assim, um jogador sempre convocado pelo Filipão, e a gente sabe depois o que acontece com o Djalminha. O Djalminha não é convocado e ninguém sabia disso. Então foi o Guaraná que deu uma grana pro Djalminha dar uma cabeçada pra contar da história. Então, Mas assim, a polêmica com o Romário morreu um pouquinho antes da convocação. Na convocação, ele mesmo deu uma coletiva de imprensa falando que o Guaraná não tinha nada a ver, que isso não existe, que o patrocinador da seleção não manda em convocação, que era um problema do Filipão. Vazou a história do que tinha acontecido no Uruguai também. Então, assim, essa crise já tinha acabado, quase acabado, e para nossa surpresa, na hora, surpresa de todo mundo, ninguém esperava o Kaká ser convocado, acho que o próprio Kaká não esperava ser convocado. O Filipão tira da lista o Djalminha e chama o Kaká para isso. Então foi uma estratégia que poderia ter dado tudo errado, porque, enfim, o nosso garoto propaganda iria para a Copa. Ia ficar pior ainda, né? Ia falar, tá vendo como horrível, tá vendo como o Guaraná convoca? Que a gente já criou na fase da Terra. Mas graças a Deus a história morreu um pouco antes. E acho que na Copa, assim, pelo que eu me lembro, a polêmica Romário já tinha morrido, né? E é curioso isso, porque como a seleção brasileira tudo vira
antes da fake news existir, como a gente entende hoje, a seleção brasileira na Copa do Mundo sempre foi tudo que acontece, aparecem 16 teorias, sendo que 15 são completamente loucas e absurdas, quando não, as 16 são completamente loucas e absurdas. E às vezes a loucura vira uma realidade, né? Porque assim, o grande polêmica antes dessa Copa, se vocês forem lembrar, é que o Brasil tinha entregado a final da Copa do Mundo de 98, a pedido da Nike, com a promessa que ganharia 2002. Então, assim, tudo essa coisa louca aí, na fake news não era um problema mundial como é hoje, junto com essa história do Kaká, quer dizer, foi uma loucura que virou e acabou assim, a loucura daquele negócio de vender a Copa, como se isso fosse possível, também acabou virando realidade com o Brasil ganhando em 2002. Exatamente, verdade. E com uma outra polêmica de arbitragem, tipo aquele jogo da Bélgica, né? Nas oitavas de final, com o gol anulado do Chifo, né? Um gol bem discutível anulado ali quando o jogo estava 0-0. Turquia, né? Estreia, né, Júlio? Turquia. E eu ia perguntar disso, Décio, eu ia perguntar exatamente disso, porque esses dois momentos foram os momentos polêmicos, né? Envolvendo a seleção brasileira, mas. Enfim, principalmente o primeiro jogo, o jogo que foi no dia 3 de junho, vou voltar aqui a passar na tela a campanha, né? A gente vai lembrando datas, né? Então, no dia 3 de junho, o Brasil ganha da Turquia por 2-1. O Brasil, eu diria até que o assunto Romário morre, só para dar minha pincelada também em cima disso que vocês falaram, quando o Brasil ganha aquele jogo contra a Catalunha em Barcelona, com o Ronaldinho jogando muito bem, o Rivaldo jogando, etc. E aí fala, beleza, já não convocou, o cara ficou, não vai mesmo, já era, e o time parece que tem uns caras bons aí. Eu acho que ali, por parte de imprensa, também para-se de falar um pouco de Romário. Foi meio que até a convocação, até esse primeiro jogo, aí depois morreu. Aí beleza, aí ganha na Catalunha, joga lá na Malásia, e chega na Coreia do Sul, e vai jogar contra a Turquia, o primeiro jogo. E são dois lances muito polêmicos naquele jogo, né? O pênalti Mandrake no Luizão, que acaba se transformando no gol da vitória, mas principal para mim foi aquela bolada no joelho do Rivaldo, em que ele cai no chão com a mão na cabeça, que para mim é o lance mais feio da carreira do Rivaldo. Assim, acho que a imagem do Rivaldo ela é essencialmente boa, mundo afora, pelo que jogou, pelos gols, nunca foi um cara muito polêmico, etc. Mas aquela imagem é muito feia, né? O cara é muito claro, né? A bolada no joelho e ele cai no chão com a mão na cabeça. E eu queria saber de vocês que estavam lá dentro, como que isso foi conversado, tratado? Isso virou piada entre os jogadores? Isso virou o quê? Virou tá vendo? Tá todo mundo contra a gente, que é o que o Filipão faz muito. O que virou aquilo lá, Décio? Eu acho que mais isso, Júlio. Mais, tá vendo que tudo vai contra a gente, tá vendo como tá o mundo inteiro querendo acabar com o Brasil, tá todo mundo contra a gente. Esse era muito mais esse o espírito mesmo. A gente tem que se unir, que se a gente não se unir, nós estamos fritos, que tá todo mundo contra a gente, todo mundo quer ferrar a gente. Acho que é mais por aí mesmo. A história de o pênalti que não foi pênalti, não, isso aí é duvidoso, lance duvidoso. Isso aí passa, não fica... Nunca vi ninguém assim debochar ou falar, porra, rir de lance cavado, ainda mais na Copa do Mundo. Não, ganhou, vamos embora, que interessa os 3 pontos, o juiz deu o que quis, ninguém obrigou o juiz a dar, e eu acho que não tinha isso, assim, nunca o jogador achou, nunca passou, nunca vi nenhum jogador falar assim que o Brasil estava sendo beneficiado, ou que o Brasil pudesse vir a de alguma maneira... ser beneficiado. Ao contrário, o espírito era mais esse, tá todo mundo contra, que sempre foi isso. Eu me lembro que, o futebol europeu, em torno da UEFA, sempre muito unido para defender os interesses do futebol europeu, e eu me lembro também que uma das frases históricas do presidente da CBF era a seguinte, sobre a Federação Sul-Americana, é o seguinte, nós falamos, eles hablam, que era também isso, sabe? Até dentro da Conmebol, o Brasil era único, era sozinho, ele tinha que se proteger e se defender, porque é o seguinte, na hora H, na hora do bafafá, a gente fala e eles hablam, entendeu? Então, assim, eu acho que sempre foi esse espírito desde o comando até lá embaixo. O Brasil tem que se fechar, tem que se defender,
porque no mundo do futebol o Brasil é sozinho, é isolado e se não ganhar em campo, se não tiver muito talento, vai se ferrar. Aí, assim, Décio, lembrando do Filipão, né, que era o técnico daquela seleção, eu tive perto de alguns técnicos, assim, famosos, bons e reconhecidos. Cara, eu acho que nenhum é tão bom quanto o Filipão nesse negócio de grupo, principalmente em pouco tempo, de colocar na cabeça dos caras alguma coisa, principalmente essas coisas que, olha, ninguém liga pra gente, é todo mundo contra a gente, ou ninguém acredita na gente, e unir um grupo em torno disso. Eu acho que o trabalho que ele acabou fazendo na seleção em 2002, não estava em 2014, perto da seleção, não sei se ele tentou fazer isso e não deu certo, ou era uma geração diferente, que talvez isso não fosse funcionar, mas eu acho assim, que se teve uma coisa que o Filipão fez muito bem naquela Copa do Mundo, foi ter assim, feito o grupo acreditar que era tudo contra eles, como você disse, ninguém acreditava neles, e querer que aquele grupo desse uma resposta para o mundo. Eu acho que aquele grupo muito movido a isso, assim, não a rancor, mas a uma necessidade que todos eles tinham de ganhar aquela Copa, era tudo ou nada. E aí acho que acabou dando certo por isso. Acho que todo mundo tinha na cabeça ali que cada jogador tinha um inimigo oculto ou não tão oculto, né? Cada um tinha uma história diferente de algo para responder, né? Ô Diogo, em que momento internamente ali ficou claro que o Brasil ia ganhar a Copa? Cara, acho que claro que o Brasil ia ganhar a Copa em nenhum momento, na verdade. Eu acho que pelo que eu me lembro também, era um time que era muito assim, passo a passo no negócio. E foi crescendo muito. Eu acho assim, até antes da Copa, internamente, acho que depois daqueles amistosos aqui no Brasil, contra a Islândia e contra a Bolívia, onde novos jogadores entraram, o grupo começou a criar um time de verdade melhor do que aquele das eliminatórias. Acho que depois da vitória com a Catalunha, com a Malásia, a estreia da Copa, acho que foi um grupo que foi crescendo muito, né? É um clichê falar isso dentro da competição, mas eu acho que é um dos únicos grupos, na verdade, de seleção brasileira, que eu acho que as pessoas internamente, ou mesmo externamente, não sentiam como enormes favoritos. Acho que em 2006 foi exato, o Décio estava mais dentro do que eu em 2006, mas assim, era exatamente o oposto. Era assim, ia para o jogo e falava assim, cara, esse jogo é balela, é 3-0, é só toca, vamos decidir como é que a gente vai ganhar esse jogo. Eu acho que 2002 ainda tinha esse sentimento de um pouquinho, assim, que acho que talvez um dos poucos grupos de Brasil em Copa do Mundo que tinha um pouquinho de viralatismo mesmo, assim, de, pô, a gente tá vendo, tá dando certo, a gente tá ganhando, estamos passando e tal. E chega contra a Alemanha na final, a Alemanha é a absoluta favorita contra o Brasil naquela final. Tinha um time mais cascudo, um time mais experiente, os nomes, o Ballack, assim, eram vários nomes naquela seleção. O Brasil sempre com grandes nomes também, mas acho que ninguém muito assim acreditava que o Brasil ganharia aquela final, e acabou dando tudo certo, ganhando de 2-0. Mas acho que talvez tenha sido o único grupo que de fato não foi. Não se sentia favoritaço numa Copa do Mundo. Isso que você está contando, para mim, é super surpreendente. Você vê como são as imagens, né? Para mim, não tinha a menor chance do Brasil perder aquela final. Assim. Ainda mais a Alemanha sem o Ballack, né? A Alemanha tinha sido eliminada na primeira fase do ano na Euro do ano 2000. Foi quando eles começaram essa revolução interna, que foi lá acabar lá no 7-1 e tal, né, de futebol de base, etc. e tal. E eles foram chegando ali, né, naquela final. Para mim, foi o jogo da Inglaterra. O jogo da Inglaterra. Quando o Brasil ganha daquele jeito da Inglaterra ali, para mim foi tipo, ixi, acabou. O jogo da Inglaterra, ainda mais com aquele movimento no Japão, as pessoas fãs de David Beckham, aquela coisa bitomaníaca que existia aqui na Inglaterra, eu acho que assim, e novamente, o Brasil contra a Inglaterra em qualquer Copa do Mundo chega favorito. O Brasil contra quase todo mundo chega favorito. Isso. Aquele jogo nem tanto. Nem tanto. Uma semifinal contra a Turquia que foi aos trancos e barrancos. Assim, o Brasil quase perdeu, né? Assim, aquele jogo. Achou um gol no final também. Eu acho que por aí que foi assim, olha, quando pegar um time grande de novo na final, assim, o sentimento que eu tinha, pelo menos, e que eu via, não tinha, obviamente, vamos perder, acho que não era isso, não, mas acho que era uma das poucas vezes que eu vi um Brasil não ser tão favorito contra todo mundo que encarando.
O Brasil, nessa Copa, ele pegou um grupo muito fácil. Então, não tem aquela fórmula, todo mundo, não, é bom já começar com adversário difícil, que você já começa a testar. Não tem isso, não existe isso. O Brasil pegou um grupo ridículo, mais fácil, talvez o grupo mais fácil, sei lá, que eu me lembre de Copas do Mundo, que eram 3 adversários. Turquia, China e Costa Rica, quer dizer, um grupo incrivelmente fácil. E aí, quer dizer, não é testado, na verdade, você não pode dizer que esse time vai ser campeão. O time que passou por esse grupo, com o pé nas costas, cara, o grupo é muito fácil. Aí você pega a Bélgica na primeira, nas oitavas, que na época não era a Bélgica de hoje, vamos falar a verdade, a Bélgica era um time da Europa, assim, zebra, do tamanho de uma Romênia, uma Suécia, uma Suíça. Suécia, era fácil, também, um jogo fácil. Então, a Inglaterra que foi o teste. A Inglaterra era o Beckham, era aquela Inglaterra, era forte. Essa Inglaterra vai ser campeã. Sempre essa Inglaterra vai ser campeã, né? E aí o Brasil foi lá, começou perdendo naquela tropeçada do Lúcio, coitado, deu uma tropeçada ali e virou o jogo de uma maneira espetacular, com a melhor atuação do Ronaldinho em Copas do Mundo, que eu me lembre. Eu acho que na seleção, inclusive. Eu acho que na seleção. É o jogo do Ronaldinho na seleção. No contra-ataque. O primeiro gol, o chute que ele faz, e depois o drible que ele deixa o jogador caído no chão no contra-ataque, aqueles 2 lances são decisivos para a Copa do Mundo e é uma atuação de gala. Aliás, também curiosidade sobre aquele chute. Aquele chute a falta que entrou, que é o gol da virada. A falta que entrou, não me lembro se foi o primeiro ou foi o segundo gol. Não, foi a virada. O primeiro foi essa pedalada, ele passa para o Rivaldo, foi no finzinho do primeiro tempo, foi fundamental aquele gol. E aí, no segundo tempo, ele então, foi isso. Foi o gol da virada, então foi de falta. E no dia seguinte, eu tinha a imagem do gol. E o Scolari, naquele tempo, não tinha essa profusão de imagens que a gente tem hoje, que todo mundo vê 50 mil vezes o gol. Não era meio difícil, era meio enrolado, não tinha internet. A internet era precária, você estava lá pelo bol e você sabe disso. A internet era uma coisa ainda muito... E não tinha essa... Porra, em cada estádio que eu chegava, eu tinha que ver se tinha um telefone público, um azulzão, assim, tipo um orelhão na sala de imprensa, para eu conseguir conectar o meu computador para poder trabalhar, cara. Era muito, muito tosco, cara. Inimaginável. Inimaginável. Mas, enfim, no dia seguinte ao jogo, eu tinha essa imagem e o Scolari falou, deixa eu ver essa imagem, deixa eu ver o gol, que ele não estava convencido até agora de que o gol... Aí ele falou assim, será que ele cruzou ou ele chutou? E eu botei o gol para ele ver, aí ele viu. E qual foi a conclusão? Aí ele olhou, ele cruzou essa bola. Mas, se não me engano, Décio, foi a imagem que deixou as pessoas em dúvida, porque assim, é a imagem que mostra que ele olha para o gol antes de bater, que ele olha e vê que ele está assim. Aí é a suposição que ele vê, mas é a imagem que dá a impressão que ele viu que o Seagal, né? Sim, mas ele nunca falou isso. Ele nunca falou isso pro Ronaldinho, não. Ele ficou quietinho, foi só na hora. O Ronaldinho não tem a menor ideia se ele chutou ou cruzou. Ele jura que ele chutou, né? Mas assim, também não dá para. Deixa eu fazer uma pergunta, Júlio, e aí, talvez já falando do final, basicamente. Quando eu estava aqui na Suíça, e aí aconteceu uma coisa muito curiosa, que acaba a Copa do Mundo, a FIFA se desmobiliza normalmente, tem um período de férias, e quando eles voltaram, eu recebi uma ligação falando, você não quer entrevistar o Blatter sobre a Copa do Mundo? Sim. Né? Naquela época a FIFA falava com os jornalistas, era impressionante. Vou fazer entrevista. E o principal... Recebeu uma ligação do Blatter? Não, era do assessor. Vai lá. Tô brincando. Não, que ele queria falar. E aí, o principal recado dele era a FIFA vai ter de fazer alguma coisa em relação a esse negócio de rezar no meio do campo. Que não vai dar. Que deixou muita gente... e aí, claro, principalmente os muçulmanos, mas também outros grupos, outras televisões, que ficaram chateados com o fato de que aquela oração aconteceu no centro do campo. Né? Vocês estavam lá, vocês viram. E que depois disso, a FIFA ia ter que tomar algumas decisões. De fato, tomaram, pedindo para não ser um local de manifestação política, religiosa, etc. Até que ponto aquilo ali era algo novo também na seleção, a presença
vamos dizer assim, de um grupo mais religioso? Ou isso sempre aconteceu e ali só ficou muito evidente? Como é que era? Ou como é que foi aquele momento? Ô, Jamil, eu acho que a gente tem aí aqueles atletas de Cristo que começam ali com Tafarel, né, com uma geração anterior. Jorginho, eu saiba ali Jorginho, exatamente, Jorginho, Tafarel, eles faziam as reuniões com o pastor e tal. Mas mais os evangélicos, né, que os católicos, né, que faziam isso. Nessa seleção, que eu me lembre, tinha reunião com o pastor podia ir lá, mas ele ficava fora, né? Ele não entrava no andar da seleção, como acho que no tempo dos atletas de Cristo deu rolo por causa disso, que o pastor entrava na Granja Comari e fazia reunião dentro da seleção brasileira. Nessa seleção de 2002, se eu não me engano, o pastor ia, mas ele ficava do lado de fora. Até porque, como o Júlio falou, e eu acho que, e como você também falou, Jamil, que a FIFA falava com jornalistas naquela época, e como o Júlio falou que o Brasil não ficou em hotel isolado, em castelo. Naquela época, cara, era tão mais legal isso. O hotel da seleção era um hotel cheio de hóspedes, sabe? Não é? Você podia entrar no elevador e dar de cara com o Cafu. Não era uma coisa assim, hoje em dia, que nem o Dunga fez, que mandou construir um metro a mais de muro para ninguém ver o jogador na África do Sul, sabe? Essa paranoia, essa loucura, que você não pode falar, que você tem que proteger, e que assolou o futebol mundial, todo o futebol europeu. Mundial. Concordo, mundial. O futebol europeu hoje é uma coisa assim que o clube ele só faz atrapalhar você. Ele tudo assim. E se você for comparar com as ligas americanas profissionais, tem uma baita diferença, sabe? A liga americana, Diogo pode falar melhor do que eu, assim. As ligas americanas geralmente assim tem muito mais acesso ao público, ao jornalista. Assim, o que eu posso te ajudar? O cara de comunicação ele fala assim, o que eu posso te ajudar? Tem coisa que eu posso, tem coisa que eu não posso. O futebol europeu é o seguinte: o que eu posso te atrapalhar? O jornalista hoje de futebol dos grandes clubes europeus assim, faz tudo para você não poder fazer nada. Infelizmente, esse é o papel do cara de comunicação do futebol europeu. Infelizmente. Mas, enfim, isso é só um detalhe. Mas naquele tempo as coisas eram mais misturadas. Você estava no hall do hotel, cheio de hóspede, e o Roberto Carlos descia e tomava um café do seu lado, na mesa do café do hotel. E eu acho legal isso, acho legal o jogador cruzar com a pessoa, ele não precisa estar isolado do mundo, encastelado. Você não pode. Agora, recentemente, no treino do Madrid, você não pode falar que tinha concentração do jogador. Concentração do jogador, gente, pelo amor de Deus, gente, o que vocês estão falando? Parece que vocês estão, pelo amor de Deus, sabe? Que mundo é esse que vocês querem transformar o jogador num quê? Um filósofo, sabe? É o gênio da lâmpada. Você não pode falar no treino que você vai tirar a concentração do jogador. Olha, cara, no Real Madrid, a última vez que eu fui ao treino, eu fui como convidado até do Marcelo. Então a gente estava numa área, não é de jornalismo, uma área de convidados dos jogadores, família e tal. Aí vamos lá, o bate-bola ali, aquecimento, vocês podem tirar foto, usar celular e tal. Na hora de começar o treino, todo mundo sai da varanda e não pode mais usar celular. Mas, gente, é um treino de futebol, eles estão fazendo um rachão ali embaixo, cara. As crianças não podem tirar foto rachão, porque não atrapalha o jogador, é concentração. Então, eu acho assim, tem um excesso disso que é chato, que não é bom para o negócio, não é bom para o futebol, desengaja o torcedor. Mas, enfim, voltando à questão da... Mas que já tá, mas é que isso que você citou, apesar de parecer que você fugiu do tema, acho que você não fugiu, não, porque em 2002, eu não sei se foi de propósito ou não, tá? Mas isso simplesmente não aconteceu. Eu não sei se foi de propósito ou não, porque isso já estava acontecendo no futebol, né? Em 2006, a seleção brasileira era a única que falava. Os jornalistas internacionais iam lá no treino da seleção, lá. Tudo bem, o Brasil ficava encastelado, mas todos os jogadores passavam pela zona mista, não sei o quê. Até era uma tentativa de continuar algo de 2002. Mas isso aconteceu em 2002, e isso é fato. Isso criou um ambiente de relaxamento, né? Eu acho que foi mais circunstancial do que estratégico em 2002, para falar a verdade. Eu acho que era uma Copa que a gente andava de trem, como você lembrou no começo, uma estação de trem não está preparada para isso também, então fechava um vagão para a seleção brasileira, todo mundo usava os outros vagões. Acho que não tinha esse negócio de hotel exclusivo, de seleção nenhuma no Japão e na Coreia. São países diferentes também, quer dizer, aquele clima de Copa do Mundo que a gente adora falar quando foi depois para a Alemanha, na própria África do Sul, não tinha. No Brasil, não existia nada de clima de Copa do Mundo no Japão. No Japão, muito pouco, e na Coreia, zero. Você não via na rua, não tinha bandeirinha, não tinha nada. Assim. Então, acho que proporcionou poder ser mais leve, acho que foi, e deu certo. Também eu concordo com o Décio, não fugindo do assunto, que isso não ganha jogo nenhum, isso é uma enorme bobagem só.
O Décio e Diogo, vou segurar vocês mais 5 minutinhos, mas o Jamil tem compromissos, né, Jamil? Com o UOL. Tá vendo? Tá vendo? Com a TV UOL agora. São os jornalistas multitasks. Obrigado, Jamil. Não, mas eu queria agradecer o Diogo e o Décio, porque, de fato, eu, de outro lugar do mundo que não estava, obviamente, na seleção, ouvir a história de vocês é excelente. E depois a gente conta aquelas que não dá para contar aqui também. Né? Depois a gente chega em 2006. Um abraço, 2006. Valeu, Jamil. Um abraço para vocês. Tudo bom. Um abraço para o Jamil Chad. Eu tenho mais uma pergunta para cada um de vocês aqui sobre essa seleção. O Diogo, você comentou, né, sobre o começo da tua relação profissional com o Kaká naquela época, né? Você já contou essa história aqui. Mas eu tenho uma lembrança justamente do Kaká, mas com outros. O segundo jogo do Brasil na Copa foi contra a China. A gente até estava conversando aqui fora do ar, né? Foi num lugar lá chamado Soguipô, que na época, deve ser até hoje, sei lá, né? Era chamado de a Ilha do Amor, que era para onde os coreanos iam passar a lua de mel e não sei o quê, né? Que nem era nada demais e tal, mas era lá um lugar teoricamente bem bonito da Coreia. E tivemos ali durante aquela Copa foi rapidamente, né? Uma primeira polêmica ali de tipo, jogadores saíram, foram na balada, foram sei lá onde, eram os suspeitos de sempre lá, né? Roberto Carlos, Ronaldo, E eu lembro que no pós-jogo daquele jogo contra a China, eu desci ali do hotel, fui tomar uma no boteco do lado, e estavam lá o Kaká, o Gilberto Silva, eram só os bonzinhos ali. Kaká, Gilberto Silva, Kleberson talvez. Kleberson, né? Tinha uns 4, 5 ali, só no Guaraná, realmente, literalmente, só no Guaraná. Anderson só faltou darem as mãos e rezar mesmo. Talvez e tal. Mas super gente boa, eu fiquei lá batendo papo com eles e tal. E eu queria que você falasse. Eu lembro bem disso, porque o Kaká, né, tem gente que não lembra que o Kaká estava naquela Copa. Claro, o Kaká foi convocado para aquela Copa, tipo o Ronaldo em 94, tipo o Neymar deveria ter sido convocado em 2010 e o Vinícius Júnior em 2018. Quer dizer, você olha para o cara e fala, pô, esse cara aqui vai jogar 3 Copas, deixa eu levar ele para a primeira para já saber o que é, como é, né, o que acontece durante um torneio. Acho que foi uma decisão inteligente do Filipão. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre como esse grupo de jogadores, que até vocês, né, se aproximaram, obviamente, ficaram amigos nessa e tal, como esse grupo de jogadores, que não era Ronaldo, Rivaldo e tal, passou ali a Copa sem grandes sobressaltos, lidando entre eles e aprendendo, literalmente aprendendo. E na verdade foi um grupo, assim, a gente começou junto, né, cara? Assim, o meu primeiro jogo com a seleção brasileira foi o jogo em Goiânia contra a Bolívia. Depois Cuiabá, e foi o primeiro jogo de todos esses que você citou, se não me engano, do Kleberson, do Gilberto Silva, Anderson Polga estava nesse grupo também, aquele grupo dos que pintaram de última hora na seleção brasileira. E realmente era o grupo, não era dos bonzinhos, mas era dos mais novos, né? Aqueles que, assim, estavam até, assim, não assustados, jogadores, cara, tremendos e muito, muito experientes, muito bons, assim. O Gilberto e Kleberson com participação ativa na seleção brasileira em 2002, mas aqueles que estavam ainda aprendendo com tudo, sabendo como lidar, e acho que isso criou um ambiente ali entre todos que a gente precisa estar junto e aprendendo mesmo. E aí acho que, cara, deu muito certo isso. Todos eles depois tiveram uma carreira muito importante fora de seleção brasileira e dentro da própria seleção brasileira. Mas é engraçado lembrar disso tudo, mas acho que a parte de não beber ou de não ir para balada, acho que era muito mais, para alguns, uma questão religiosa, para o próprio Kaká, e para os outros, aquele assim, a gente é pato novo, é melhor não fazer merda na primeira Copa. Então, assim, cara, se você for beber um negocinho, eu vou beber lá na frente. Então eu tenho que ser o pessoal que vou ficar... Era tipo eu tava só no Guaraná também, naquela Copa. Não, eu também. O Décio já tinha uma experiência, né? A gente já tinha, era um cara que a gente já via na TV antes. Mas eu também, cara, eu não sou evangélico, gosto da minha cervejinha, o Décio sabe disso, você também, Julinho. Mas também, assim, era aquele momento que não podia fazer merda. Então, assim, acho que eles se juntaram nessa de...
Se é para sair, se é para fazer uma baladinha, deixa o Ronaldo, deixa o Roberto, deixa os outros que podem, a gente não pode, a gente é pato novo. Acho que foi mais Júlio, questão religiosa. Falando em pato novo aí que o Diogo puxou, eu vou contar uma história para você agora que você vai gostar. Você talvez não se lembre, mas eu tenho certeza que você vai gostar dessa história. Você vai se lembrar agora. Você se lembra que a seleção brasileira tinha uma tradição de sortear para um presidente de federação estadual acompanhar a delegação numa Copa do Mundo. É uma tradição que se mantém até hoje. Assim, sorteiam um presidente de federação com a esposa, vai, ou um ou dois. Eu acho que em todos os jogos, Décio, que Copa do Mundo é uma coisa maior, mas sempre tem o chefe da delegação, que é meio... Tem o chefe da delegação, que é uma figura oficial, e tem o outro que vai pelo sorteio mesmo, que é para os presidentes da federação ficarem felizes, aquelas coisas da política interna. Mas, enfim, em 2002, falando em Pato Novo, tinha um presidente de federação que ele estava ali passeando, ele estava ali, ganhou o sorteio, não estava ali em nenhuma missão oficial, ele não estava fazendo nada, ele estava passeando. E ele não tinha muito o que fazer ali, mas umas cidades difíceis que o Brasil estava, que não eram turísticas e tal, e ele ficava ali o dia todo meio de bobeira ali. E aí, como ele era Pato Novo também, ninguém conhecia ele direito, os jogadores não davam muita moral para ele, aquela história, ele ficava ali na resenha com a gente, com quem tivesse ali de bobeira e tal, lá. E era isso, o cara ficou a Copa do Mundo toda ali, meio de bobeira, meio como Pato Novo, meio assim como uma figura... Pô, quem é esse cara mesmo? O que ele tá fazendo aí mesmo? Ele ganhou um sorteio. Ganhou um sorteio. Você ganhou um sorteio. Tá, blá, 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 blá. Bom, resumo da ópera. Esse cara que ficou lá a Copa do Mundo toda, adivinha quem é ele, Júlio? Você se lembra? Não lembro quem é. Tô tentando lembrar aqui. Quem é? É o Edinaldo, presidente da CBF. É o presidente da CBF hoje. O presidente da CBF hoje, o cara mais poderoso do futebol brasileiro hoje, estava nessa Copa como convidado por causa do sorteio e passou completamente despercebido. Ele ali, ninguém dá nem moral para ele. Não, continua passando, viu? Né? Eu vou te falar que continua nessa. E ele era uma figura muito simpática, muito agradável, a gente batia papo, a gente ficava ali de bobeira, ali conversando, e curiosamente, depois ele foi subindo na CBF e tal. Olha ele, o nosso amigo da Copa do Mundo, né, Diogo? Olha ele lá, o presidente da federação. Ele com a esposa em todo lugar, assim, é verdade. Era curioso, a gente ficou amigo ali, ficou camarada, batia papo, foi uma barata. Ô, Décio, e eu queria que você contasse um bastidor de uma coisa que para a gente de imprensa foi muito claro, e para o torcedor, para o cara que acompanha a seleção, falar, mas que se dane, isso aí não tá nem... Mas que eu acho que foi super importante nessa formatação de time campeão, etc e tal, né? A gente falou, naquela época, os jogadores todos conversavam com a imprensa todos os dias. Então, o Brasil fazia um treino lá numa universidade, sei lá qual, lá na Coreia do Sul, que ninguém ia lá, como o Diogo disse, não tinha clima nenhum. Então, não é que tinha lá torcedor enchendo o saco, como aconteceu lá na Suíça, por exemplo. Não tinha ninguém lá, ninguém. O brasileiro em 2002, né? Agora a gente está vendo que sempre o buraco pode ser mais embaixo, mas a economia ia mal, né? Era ano, tanto que naquele ano Lula ganha pela primeira vez a eleição, né? O Brasil pedia por uma mudança, o dólar já subindo, então não tinha brasileiro pegando avião indo lá para a Coreia. A própria família de jogador, Julinho, ela chegou para a final, 1 ou 2 dias antes da final, né? Chegou as famílias, não tinha nem família jogador lá nessa... Pois é, não era assim tão fácil ter a bala para você ficar lá 40 dias, hotel e etc. Então o Brasil chegava lá para treinar, não tinha ninguém, tinha só os jornalistas, que também não eram tantos, comparado com outras Copas do Mundo, não eram tantos, né? Eram poucos, assim, era Globo com bastante gente, lógico, mas fora isso, já era aquela transição de jornal para internet, rádios com pouca gente, enfim, não era tanta gente. Então os jogadores falavam todo dia. Tinha um que não falava todo dia, era o Ronaldo, né? O Ronaldo falava dia sim, dia não, que é bastante, para a realidade de hoje. Mas naquela época, o Rivaldo falava todo dia e o Ronaldo não falava todo dia. E o Rodrigo Paiva, que era diretor de comunicação da CBF e era também assessor de imprensa particular do Ronaldo, tinha lá um histórico entre eles, ele ficava nas zonas mistas junto com o Rivaldo, não com o Ronaldo, como que para o Rivaldo se sentir importante, né? Eu queria saber se você tem algum bastidor do que foi essa decisão, do que foi essa definição e de como isso de alguma forma influenciou para o Rivaldo em nenhum momento olhar para o Rivaldo e olhar para o Rivaldo como
como um rival, como alguém que quer tomar o meu lugar como número 1 da seleção. Era um A e um B, né, da seleção, não era número 1 e número 2 ali. Eu acho que, como a gente falou no começo, Júlio, o próprio Ronaldo duvidava, ele não tinha certeza se ele ia jogar, ninguém tinha certeza. Então ele não chega assim com aquela moral espetacular que ele ganhou, que ele ficou justo por todos os méritos, pelo que ele fez nos clubes, pelo que ele fez na seleção, mas principalmente depois que ele foi campeão de 2002. Após a Copa, que o Ronaldo realmente vira um gigante para o panteão do futebol brasileiro com todos os méritos. Mas ele chega na Copa, eu acho, sem essa certeza. E Scolari não tinha essa certeza, ninguém na seleção tinha essa certeza. Então, assim, a figura era o Rivaldo, que também estava ruim, tinha também esse problema de joelho, mas, enfim, não era... eu acho que não tinha esse problema também de vaidade, porque não tinha... O Ronaldo, ninguém sabia nem se jogar, gente. Ninguém sabia nem se jogar. Ele chegou em condições assim. Ele não tinha nem jogado amistoso, ele não tinha feito eliminatórias. Ele chegou numa situação... Ninguém sabe, cara. Vamos ver lá. O joelho dele tinha acontecido aquela cena terrível lá na Inter de Milão e tal. Então, eu acho assim, o próprio Ronaldo, ele estava, não vou dizer de crista baixa, porque ele nem pode ter crista baixa, porque ele é o Ronaldo, ele é o maior astro do futebol mundial durante anos e anos e anos, com todos os méritos. Mas, enfim, o próprio Ronaldo não estava vivendo o seu momento, não estava assim naquela condição de Neymar na última Copa, né? Neymar que chega como dono do time na última... Não, Neymar é o dono do time na última Copa, ele faz o que ele quer no time e... é uma coisa quase natural, e os jornalistas transformam ele nisso também, e ele também, é uma coisa natural. Eu acho que o Ronaldo não estava nessa posição ainda em 2002. Ele chega depois de 98, do que aconteceu, foi um trauma terrível, e depois dessa série de lesões que, para muita gente, acabou, o Ronaldo acabou, esquece o Ronaldo. O Ronaldo nunca mais vai jogar futebol na vida, e está aí enganando vocês, porque ele é da Nike, aí tinha sempre essa história, ele é da Nike, está aí para vender sapato e tal, Então, acho que acabou sendo natural. Bem legal. De fato, depois da Copa de 2002, aí já muda bastante a maneira do Ronaldo lidar com tudo, e com imprensa, e com os clubes, etc. e tal. Ali foi a desforra, realmente, do Ronaldo. Senhores, eu preciso encerrar. Antes de encerrar, queria ver se vocês têm mais alguma historinha dessas de corredor, de bastidor, que a gente não saiba do Penta, dessa época aí de Copa do Mundo. Ó, o Décio está até rezando aí para ver o que ele vai contar. Tô tentando lembrar. Né? É muita idade, Júlio. A gente vê muita história. Não, cara, uma história que eu lembro, na verdade, é na comemoração, né? Na chegada ao Brasil. Cara, foi um voo louco, né? O Brasil é campeão do mundo em Yokohama. A gente passa uma noite numa festa em Tóquio, se não me engano. Volta pro hotel, toma um banho. Apareceu um monte de filho depois dessa festa aí. Não apareceu um monte, apareceu filho depois dessa festa. Mas enfim, isso deixa pra lá. Eu não consegui entrar nessa festa. Eu tentei, mas não consegui entrar. Isso é uma ilação. Todo mundo sabe que o filho não era de nenhum pentacampeão do mundo. Tem essa festa em Tóquio. A gente chega no hotel, joga as coisas dentro da mala, aquela loucura, ônibus, vai para o aeroporto, um voo longo e cheio de comemoração, cheio de cerveja, cheio de gente, uma festa doida no avião, pousa em Los Angeles para reabastecer, tem que sair todo mundo do avião, a gente fica todo mundo numa sala pequena, tem umas fotos aqui, a gente dentro de uma sala pequena, todo mundo junto, volta para o avião, um voo longo de novo, Brasília, e chega em Brasília com um caminhão de bombeiro pronto, como é a tradição, ou era a tradição do Brasil, para os jogadores da seleção desfilarem em Brasília e irem encontrar o presidente na época, o Fernando Henrique Cardoso. Chegando lá, a Ambev já tinha organizado de colocar um trio elétrico atrás desse caminhão de bombeiro com Ivete Sangalo, Tartaruga da Brahma, um trio elétrico mesmo, com bebida e tal, a Ivete cantando. Alguns jogadores seguem a marcha oficial e vão para o caminhão de bombeiros, e ali o grupo divide pela primeira vez a Copa do Mundo, e alguns veem aquele trio elétrico montado e começam a ir para o trio elétrico. E sai aquela caravana com metade da seleção no caminhão de bombeiro e metade da seleção no trio elétrico, dando tchauzinho para o pessoal que estava no caminhão de bombeiro. Cara, os jogadores começam a descer do caminhão de bombeiro, mesmo assim,
pela escada de bombeiro, correndo no meio da galera, aquela galera já na saída do aeroporto, pronta para o desfile. Não tem cerveja, nesse não tem cerveja. Não tem cerveja aqui, batendo na porta do trio elétrico e sendo puxado para dentro do trio elétrico, para de fato, aí depois de algum tempo, assim, todos conseguiram correr para o trio elétrico e o carro oficial passa a ser o trio elétrico. O carro de bombeiro vai na frente só meio que escoltando. Depois tem uma crise até com os bombeiros, tal, de quebra, de tradição, não sei o que lá, tal. Mas foi a imagem que eu tenho, assim, dos jogadores pentacampeões do mundo no meio da rua, correndo ali o negócio para ser puxado para o trio elétrico e, de fato, começar a festa, que foi Brasília, volta para o aeroporto, decola, faz aquele voo na praia de Copacabana, pousa no Rio, desfile no Rio, uma confusão enorme no Rio de Janeiro. Depois, cada um teve o seu próprio desfile na sua cidade, né? Vai para São Paulo depois com os paulistas, desfila no Sambódromo de São Paulo. Já ainda assim, eu era um dos poucos que ficou até o final da festa, mas ainda com Belete, Kaká, alguns poucos que eram de São Paulo ainda no Sambódromo. E depois isso aí, desfez a seleção e ainda cada um teve o seu desfile na sua cidade natal. Mas essa imagem de bastidor ficou na minha cabeça, dos jogadores desesperados no meio da rua, pulando para ir para o trio da cerveja, né? Não para o carro da mangueira de água. Cerveja, Ivete, acho que foi um momento engraçado. Depois ainda se reuniram em Fortaleza em 2002, naquele jogo de despedida ali do Filipão. Perde do Paraguai, né? Perde do Paraguai, exatamente, perde do Paraguai de 1-0. Décio Lopes! Eu tenho uma historinha aqui que eu lembrei agora, Júlio. Lembrei que enquanto o Diogo contava essa história maravilhosa, e eu me lembro de, a nossa galera da Ambev, cara, tentando botar a galera para dentro do trio elétrico da Brahma, né? Não do carro do bombeiro. Vem que aqui tem cerveja, aqui tem cerveja. Porque aí você passou com aquele caminhão da Brahma, ficou no ar 10 horas ao vivo na televisão com um caminhão da Brahma, com marca da Brahma gigante, não do bombeiro. Mas, enfim, enquanto ele contava essa história maravilhosa, eu me lembrei de uma outra que mostra bem como o mundo era diferente, Júlio. A gente esquece, são 20 aninhos, mas a gente esquece como tudo era diferente. E como a mídia, a tecnologia muda as pessoas, muda os comportamentos, muda tudo, né? E sem a gente perceber que as coisas vão acontecendo muito lenta, sutilmente, assim. Mas durante a Copa do Mundo, na Coreia do Sul, em Seul, quer dizer que já não era mais, não me lembro o jogo, mas era Seul, quer dizer, já não era mais a primeira fase, já era uma fase mais adiantada, provavelmente matar. Não, talvez o último. Era jogo do Brasil? O último jogo da primeira fase. Não, o último jogo do Brasil foi em Suwon, que é colado em Seul. O jogo contra a Costa Rica. Exatamente. Mas o Brasil ficou em Seul, no hotel. Só saiu do carro. Ficou no novo hotel em Seul. Isso. E depois, anos depois, Décio Lopes e eu voltamos com a Fórmula 1 e completamente sem querer, ficamos exatamente no mesmo hotel. No mesmo hotel. Mas é o seguinte, a gente estava em Seul, capital da Coreia do Sul, no meio da Copa do Mundo, terceiro jogo da Copa do Mundo, não é torneio da Várzea, a Copa do Mundo. E teve uma folga e a gente foi jantar e alguns jogadores foram conosco. Foram uns 3, 4 jogadores conosco. E a gente janta num restaurante bonito lá da Coreia do Sul, de Seul, restaurante lotado. A gente senta sem ser incomodado, almoça, janta, come e tal. Quando acaba o jantar, um jogador titular, pentacampeão do mundo, puxa um cigarrinho e acende. No restaurante lotado em Seul. Restaurante lotado em Seul, no meio da Copa do Mundo. Você imagine hoje. O que seria isso, Júlio? O que seria isso? Acabava o mundo. Esse cara estava cancelado pro resto da carreira. Esse cara que dias depois seria campeão do mundo, desfilaria em carro aberto como herói nacional. Esse cara, ele, naquela época, era assim, não tinha celular para tirar foto, para postar, para cancelar, para meme, para viral, não tinha viral. O cara pegou, a gente estava num restaurante muito cheio, um restaurante chique, no meio da Copa do Mundo, ó. Mas acendeu o cigarrinho, deu aquela fumadinha ali na pureza e acabou o cigarro, vamos embora para casa. Tipo, cara, olha isso. Olha, o mesmo jogador fumou no trio elétrico depois, mas já campeão do mundo não tinha problema. Cara, a gente não está falando de 50 anos atrás, Júlio. A gente está falando de 2002, né? 20 anos. Olha como o mundo mudou, cara. O Jô sabe bem disso agora, como o mundo mudou, né? Eu vi a sua matéria. Exatamente. Senhores,
Bom, já passamos do tempo, mas é que o papo foi muito bom. Queria agradecer, muito bom revê-los, hein? Faz tempo que a gente não se encontra ao vivo por uma resenha. Muito legal, parabéns, Diogo, pelo trabalho no Orlando City. Ô, Décio, faz a propaganda aí. Vai voltar o Expresso da Bola? Vai voltar no Esporte Espetacular, agora na TV Globo. Já gravamos a primeira temporada, em que inclui, entre 13 matérias, inclui 10 jogadores da seleção brasileira. Todos filmamos dentro de casa, fomos à casa deles, conhecendo a intimidade, aproximando o ídolo do fã. Mó barato. Está no Esporte Espetacular. Agora, a partir de julho, engrena e vamos até a Copa do Mundo. É uma semana sim, uma não. Praticamente assim, uma sim, uma não no Esporte Espetacular. Paralelamente, temos a minha produtora, a gente tem aí o Brasil Visto de Cima, a gente tem o mapa do... Aliás, o meu sogro é muito fã do Brasil Visto de Cima e a gente precisa de uns DVDs aí, hein? Vamos embora. Não encontra em lugar nenhum. Vou levar ele para passear no helicóptero. Vamos levar ele para passear no helicóptero na nossa, próxima. Ele vai ficar maluco. E é isso, vamos trazer... Só um minutinho, Décio. Aproveitando o seu comercial, em breve, no Expresso da Bola, vai ter o CT do Orlando City apresentado pelo Pato. É verdade. Olha, que legal, hein? Que legal. Mó barato, CTzaço, assim, de primeiro mundo mesmo, espetacular. Você vê a evolução. Mas o Pato tá aí? Tá no Orlando City. É porque o Pato teve um texto recente agora no Players Tribune, né? Onde está o Pato, mas não explicava onde está o Pato no texto. Tá aqui. O Pato tá jogando bem, inclusive, tá jogando bem. 3 gols. Alexander Duck. Né? 3 gols, 3 assistências. Pato, o Júnior Urso, o Antônio Carlos, que era do Palmeiras, o Juan, né? São 4 brasileiros. O Pato, Antônio Carlos, Júnior Urso e Juan. O Orlando City tá bom, rapaz. O Orlando City esse ano vai dar volta olímpica. A MLS vai salvar o futebol brasileiro quando juntar tudo e for uma Super Libertadores of America. Não inventa isso. Viagem longa. Aí o Diogo vai ser o presidente da... O Diogo está aposentado, morando no Alasca nessa época. Pescando no Alasca. Diogão, Décio, super obrigado pela presença de vocês. Um super papo. Espero que a gente tenha conseguido trazer para todo mundo algumas historinhas, já acho que conseguimos, né? Algumas historinhas legais desse pentacampeonato que ficou muito marcante. E ao longo do mês aproveitem aí as festividades, porque vai se falar bastante desse pentacampeonato que está na história de todos nós, e é a última Copa vencida pelo Brasil, hein? Eu tô achando que vai ganhar de novo esse ano. Vocês, sim ou não? Rapidinho. Acham que sim ou acho que não? Eu tô otimista. Acho que talvez. Acho que talvez. Acho que talvez o time ganha. Não, o time é bom, mas é que Copa do Mundo, Júlio, Copa do Mundo, um jogador de seleção brasileira, uma vez ele me falou uma coisa que é a coisa mais básica, mas mais verdadeira. Ele falou assim, cara, sabe por que Copa do Mundo é foda? Porque 31 perde e 1 ganha. Puxa, que profundo. O do cigarro foi mais... O do cigarro foi mais fácil de imaginar quem foi. Esse aí realmente pode ter sido qualquer um. Júlio. 31 perde e 1 ganha, cara. Mas são 3 jogos só, pô. Quarta, semifinal. O Brasil tá sempre perdendo na estreia na Copa do Mundo nos últimos anos. Vamos ver se esse ano passa da estreia e chega na semifinal. Valeu, senhores. Um abraço, Décio. Valeu, Júlio. Valeu, Diogo. Abraço. Fiquem com Deus. Obrigado a todo mundo que acompanhou o Futebol Sem Fronteiras. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.